sou o professor favorito e nessa aula de hoje nós vamos falar de equações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Eu vou fazer um exemplo de cada, tá bom? Vamos começar por essa equação aqui. Resolva essa equação. Seno de x é igual a meio. Para isso, eu coloquei aqui um ciclo trigonométrico que vai nos ajudar aqui a pensar um pouquinho nessa equação. Quando que o x dá meio? Primeiro, aqui é positivo. O seno, qual que é o eixo seno? O eixo seno é esse eixo y. Esse é o eixo dos senos, é o eixo que fica de pé, é o eixo y. E o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então eu sei que a minha solução, elas são arcos que se encontram no primeiro ou no segundo quadrante, porque aqui é positivo, primeiro e segundo é positivo. Terceiro e quarto, o seno é negativo, tá bom? Quando que o seno dá meio? Aí nós podemos lembrar dos ângulos notáveis, os ângulos notáveis. Qual o seno que dá meio? É o seno de 30 graus. Então, olha, como aqui o raio é 1, meio está mais ou menos aqui. Se eu aqui vou pontilhar, do lado de cá é o 30 graus, do lado de cá é outra medida. Que medida é essa? Nós podemos fazer assim, ó, 30, 60, 90, 120, 150 graus, 180. Só que tem um detalhe, quando a gente fala de equação trigonométrica, é mais comum a gente usar as medidas em radiano. Então nós precisamos fazer essa conversão, tá bom? 30 graus em radiano é exatamente o quê? Π sobre 6. E 150 graus em radiano? Você pode fazer da mesma forma, ó. Π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6. Então aqui, em radiano, eu vou apagar esses 150 graus aqui, é 5π sobre 6. Se você continuar contando, aqui vai dar 6π sobre 6, que é o π, ok? Que é a meia volta que a gente fez. Então, ou x é π sobre 6, ou x é 5π sobre 6. Só que aí nós temos que tomar um cuidado. Por quê? Lembra dos arcos côncavos? O que é um arco côncavo? Eu dei uma volta e parei no mesmo lugar. O ângulo é maior, porém, o ponto sobre a circunferência é o mesmo. Então eu tenho aqui 30 graus. Se eu der uma volta completa na circunferência e parar aqui de novo, 30 mais 360 dá 390, que tem o mesmo valor aqui, que é meio, ok? Então são os ângulos côncavos ou arcos côncavos. Então o que eu vou fazer? Se o x é igual a π sobre 6 ou os côncavos, eu vou escrever desse jeito, ó. X é igual a π sobre 6 mais os arcos côncavos, que é 2kπ. Lembrando que o k é um número de voltas. O 2 aqui é porque é 2π, né? É uma volta na circunferência. Então, essa daqui, lembrando que o k é inteiro, seria a minha primeira solução. Ou ainda, o x pode ser igual a 5π sobre 6. Então, x é igual a 5π sobre 6 mais as voltas na circunferência, 2kπ. Com k também pertencente ao conjunto dos números inteiros. E aí a gente vai dar a solução dessa equação. Como é que fica a solução? X pertence aos reais, tal que o x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou x é igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. Estou invertendo aqui, 2kπ. Não tem problema nenhum inverter, mas eu prefiro assim, com o k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Deu para entender aí? Então é muito importante, quando a gente vai fazer esse tipo de equação, usar o ciclo trigonométrico para a gente lembrar dos arcos côncavos, hein? Porque senão você fala apenas que o x é π sobre 6. E não é, ele pode ser ele e todos os ângulos côncavos ao π sobre 6, tá bom? Vamos fazer agora com a função cosseno. Cosseno de 2x é
é igual a menos raiz de 2 sobre 2. É uma equação. Como é que eu vou resolver? Pensa aqui. Qual o cosseno da raiz de 2 sobre 2? Se fosse positivo, é claro. O cosseno que dá raiz de 2 sobre 2 é o cosseno de 45 graus. Então, é mais ou menos aqui, olha, 45 graus. Como é uma equação, normalmente a gente usa o quê? A medida em radiano. 45 graus é π sobre 4, ok? Só que aqui é negativo. E onde que o cosseno é negativo? O cosseno é negativo no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Por quê? Porque o cosseno é o eixo x. Esse é o eixo dos cossenos. E o lado de cá, ó, o x é negativo. Tá bom? Então, nesse caso, eu vou trabalhar com o segundo e com o terceiro. Basta que eu puxar o simétrico, olha. Porque existe essa simetria, ó. Vou melhorar aqui. Deixa eu tirar isso aqui, né? Então, ó. Existe aqui a simetria. Esse arco. E eu posso puxar a simetria aqui em relação também ao eixo x. Esse arco. Então, eu vou trabalhar com esses dois ângulos. Agora, quanto que eles valem? A gente pode fazer assim, ó. 45... 90, 135, de 45 em 45. Ou ainda, π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. Então aqui é 3π sobre 4, 4π sobre 4 e aqui 5π sobre 4. Tem várias maneiras de achar esses ângulos, tá bom? Eu estou indo aqui pegando os múltiplos que eu acho um pouquinho mais prático. Então, esse 2x é igual a 3π sobre 4, ou todos os ângulos em que eu vou dando volta na circunferência e passando e parando no mesmo ponto sobre a circunferência. Então eu estou aqui nesse ponto, eu dou uma volta, parei aqui, tem o mesmo valor, menos raiz de 2 sobre 2. É o que nós chamamos de ângulos ou arcos côncavos, tá bom? Então aqui, ó, vou pegar 2x é igual a 3π sobre 4 mais 2kπ. Aí esse 2 está aqui, basta eu resolver essa equação. E aqui você pode resolver de várias maneiras. Uma é o processo mais lento, que aí você teria que fazer mínimo múltiplo comum. Eu vou fazer esse e depois a gente analisa como é que poderia ser feito mais rápido, tá bom? Então aqui, ó, vou fazer o mínimo múltiplo comum para os dois lados da igualdade. Que é 4. 4 vezes 2, 8x, 4 por 4 é 1. Sobra 3π, 4 vezes 2, 8kπ. Como o denominador é igual para os dois lados, eu posso cancelar. Então está sobrando aqui 8x é igual a 3π mais 8kπ. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 8 que está multiplicando e vou passar para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 3π mais 8kπ dividido por 8. Eu posso deixar assim, mas eu prefiro separar. Então, 3π sobre 8 mais 8kπ sobre 8. Então, x é igual a 3π sobre 8, mais cancelando 8 com 8, vai sobrar kπ. É uma das soluções. Observa que ao invés de eu fazer esse processo todo, eu poderia ter sido um pouquinho mais direto, porque assim você ganha tempo. Olha, 2 vezes 4, 8. O denominador aqui é 1, né? 2 vezes 1, 2. Aí cancela 2 com 2. Vou fazer assim na segunda solução? Porque, ó, ou 2x é igual a 3π sobre 4, ou 2x é igual a 5π sobre 4. Então, vamos lá. Seria a minha segunda solução. 2x é igual a 5π sobre 4 mais 2kπ. Então, ao invés de fazer o MMC, eu vou ganhar tempo. Então, x é igual a 5π. 2 vezes 4 é 8. O denominador aqui é 1, 2 vezes 1, então vai ficar 2 sobre 2kπ. E aí eu posso cancelar esse 2 aqui, que é 5π sobre 8 mais kπ.
Pronto, é a segunda solução. Observa que eu poderia ter feito isso aqui, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2 e cancelar e sair um pouquinho mais direto. Mas eu preferi fazer assim para você acompanhar o processo, como é feito, para depois a gente ganhar tempo fazendo um pouquinho mais direto. E aí a gente vai dar a solução. Solução: x pertence aos reais, tal que x é igual a 3π sobre 8 mais kπ, ou x é igual a 5π sobre 8 mais kπ. Lembrando que o k pertence aos inteiros. Na solução tem que colocar, hein? Aqui tudo bem, não precisa não, porque o importante aqui é finalizar e entender que o k é inteiro e eu coloco na solução, tá bom? Então, é assim que a gente faz para o cosseno. Vamos ver agora como é que fica a tangente. Então eu tenho aqui, tangente de x menos π sobre 6 é igual a raiz de 3. E mais uma vez, olha, eu tenho que pensar qual que é o ângulo que eu coloco aqui, no lugar de todo esse termo, cuja tangente da raiz de 3. É um ângulo notável, raiz de 3. É o ângulo de 60 graus. Então, isso para tudo isso aqui, tá bom? Então vou marcar aqui no ciclo trigonométrico que vai nos ajudar. 60 graus. Vou marcar mais ou menos assim, ó. Pronto. Esse é um ângulo de 60 graus. Aqui é positivo. Aí vem aquela pergunta, onde a tangente é positiva? Porque aí eu posso ter mais de uma solução, né? A gente precisa analisar isso aí direitinho para seno, cosseno e tangente. Lembrando que o eixo da tangente é esse eixo aqui, paralelo ao eixo dos senos. Tá bom? Então aqui 60 graus, que é o π sobre 3. A tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Então existe alguém do lado de cá, aí é uma simetria através da origem, que a tangente também vale raiz de 3. Quem é esse cara? Qual que é o valor dele? Como eu disse, tem várias formas de eu chegar a esse ângulo. Uma delas é você ir pegando os múltiplos de 60. 60, e aqui vem 120, 180, 240. 240 em radiano eu posso ir contando de novo. π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3 e 4π sobre 3. Tá bom? Você pode fazer isso também com algumas somas algébricas. Você poderia simplesmente, né, eu estou falando o tempo inteiro aqui, pode fazer de outra maneira. Mas que outra maneira, professor? Então, como eu estou finalizando com a tangente, eu vou te mostrar. Que ângulo é esse daqui? Aqui não é 180 graus, não é π? Se eu quero saber o ângulo do terceiro quadrante, é só fazer π mais o ângulo do primeiro quadrante, que é π sobre 3. Então, fazendo isso, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 4π sobre 3. E se eu quiser descobrir algo do segundo quadrante? Eu pego o π menos algo do primeiro. É aquelas relações para eu encontrar arcos côncavos e também aquelas relações que a gente utiliza para fazer redução de quadrante, tá bom? É só ficar atento que dá certinho, tá bom? Então, a tangente que dá raiz de 3 ou é o π sobre 3 ou o π 4π sobre 3. Observa aqui que esse é o eixo da tangente. Então, se eu pontilhar aqui, ó, a tangente raiz de 3 sobre 3, perdão, a tangente que vai dar raiz de 3 é essa daqui. Então, o que eu preciso perceber aqui? Que a simetria em relação à origem, se eu saio daqui e ando meia volta, que é 180 graus, eu paro aqui. Mais meia volta eu paro aqui, mais meia volta eu paro aqui, mais meia volta eu paro aqui. Ou seja, eu vou sempre ter os mesmos valores. Observa que eu não preciso dar uma volta inteira para eu encontrar o mesmo valor. Tudo bem, se eu sair daqui, der uma volta inteira e parar aqui, eu achei um arco côncavo, que vale, como resultado final, raiz de 3. Mas se eu sair daqui e dou meia volta e paro aqui, e depois mais meia volta e para aqui, eu sempre vou ter o mesmo raiz de 3. Então, nesse momento, eu não preciso pegar o 2π, eu posso apenas pegar π. Então, eu vou fazer aqui, olha, x menos π sobre 6 é igual a π sobre 3 mais
Kπ. Eu não preciso ser uma volta inteira, tá bom? Então aqui eu faço o mínimo múltiplo comum para os dois lados da igualdade, que é 6. 6 vezes x, 6x, menos 6 dividido por 6 é 1 vezes π. Π, 6 dividido por 3 é 2 vezes π. 2π mais 6 vezes Kπ, 6Kπ. Vou cancelar isso aqui para os dois lados. Então eu tenho 6x menos π é igual a 2π mais 6Kπ. Então 6x, vou passar esse π para o outro lado, ele vai ficar positivo, né? Então 2π mais o π que vai para o outro lado é 3π mais 6Kπ. O 6 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 3π mais 6Kπ sobre 6. Vou separar aqui. 3π sobre 6 mais 6Kπ sobre 6. E ali eu vou dividir 3 com 6. Dividindo tudo por 3, vai sobrar π sobre 2. E aqui dividindo por 6, sobra Kπ. Pronto, finalizamos. Então a solução aqui é x pertence aos reais, tal que o x é igual a π sobre 2 mais Kπ. E não se esqueça de K pertencente aos inteiros, que são as voltas que eu vou dando ali, tá bom? Então assim fica a tangente. É um pouquinho diferente do seno e do cosseno, justamente porque o eixo é aqui. Já o seno e o cosseno, a gente sempre tem os ângulos aqui, ó. Ou os dois é positivo aqui para o seno, ou os dois é positivo aqui para o cosseno. Já a tangente não, é sempre quadrante opostos. Por isso que eu não preciso contar a volta inteira e fazer duas equações, tá bom? Espero que tenha te ajudado. Qualquer coisa, escreva aí nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão, para que eu possa então te ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Curta aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações daquilo que eu for postando aqui para você. O importante é que juntos cresçamos no conhecimento da matemática, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe e tchau!